Dona Natália, vamos começar a próxima audiência. Por favor, chame os reclamantes e o reclamado. Adão da Silva Pereira e Gabriela Solari. A gente vai começar aqui então essa reclamação trabalhista movida por o senhor Adão da Silva Pereira contra o senhor Gabriel Solari. Primeiramente eu gostaria de saber se entre as partes existe alguma possibilidade de fazer algum acordo, tem alguma proposta, doutora? Tenho sim, excelência. Nós vimos com a proposta de R$10.000. 10 mil reais. O reclamado, doutora? Também, doutor. A nossa contraproposta é de R$500, doutor. R$500. Pois vamos tentar ver se a gente chega no meio termo. Vamos ver pelos pedidos feitos nas petições iniciais. Eu proponho para entre as partes um valor de R$2.000 a ser pago em 2 vezes, doutor. Da parte da reclamada? Não? Não, excelência. Até não querem pensar mais um pouco, porque agora a gente poderia fazer o seguinte: como seria esses R$2.000, a gente jogaria em verbas indenizatórias, porque se for para sentença, haverá as custas processuais, a parte de previdência, vai ficar mais caro. Não tem um acordo Mas mesmo? fica difícil, Sem né? acordo, excelência. Sem acordo? Então tá bom. Então, vamos continuar. Eu vou colocar como pontos controvertidos para a produção de prova a prova oral, a função do reclamante entre 2013 e 2014, horário de entrada, intervalo e danos morais. Os doutores e as doutoras concordam? Concordo. Sim, concordamos. Então tá. Doutora, a senhora deseja ouvir o reclamante? Regresse, eu retiro também. Retiro. Senhor Gabriel, eu vou pedir para o senhor se retirar da sala por um instante. Não, o senhor por favor, pode se sentar aqui. Senhor Adão, vou lhe fazer algumas perguntas pertinentes ao processo. O senhor tomava café na empresa? Doutor, eu sempre tomei café no máximo 5 minutos na empresa. Dona Natália, por favor, conste que aqui o reclamante sempre tomou café na empresa, demandando no máximo 5 minutos para isso. O senhor fazia alguma atividade antes de passar o cartão? Antes de eu passar o cartão, eu separava as notas e fazia uma conferência na carga do caminhão. Isso demorava em torno de uns 20 a 25 minutos para fazer essa parte. Conste que antes de passar o cartão, o reclamante fazia a separação das notas, checklist do caminhão e da carga, demandando de 20 a 25 minutos para isso. Quais eram os horários de chegada e do registro do ponto? Eu chegava lá na empresa, doutor, às 6h20, só que daí eles pediam para a gente passar o cartão só às 6h50. E chegava na empresa às 6h20 e passava o cartão somente às 6h50. Onde eram feitas as suas refeições? A gente fazia na rua mesmo, durante a entrega, doutor. A gente parava ali, no máximo 15 minutos nós almoçávamos e já voltava para o serviço de novo.
Faz contar que fazia a refeição na rua, levando no máximo 15 minutos para isso. A reclamada, ela tinha controle sobre essa pausa que o senhor fazia para as refeições? Quando nós informava pelo celular, e isso aí era a função do auxiliar daí. Tá, que quando dava tempo, informava pelo celular o horário de refeição, o que era feito pelo auxiliar. E alguma vez já aconteceu do senhor fazer entrega nos horários das refeições? Já aconteceu sim, doutor. A gente deixa o intervalo nosso rodando no celular e continua fazendo as entregas para não se atrasar. Para constar que já aconteceu de deixar o intervalo rodando no celular e continuar fazendo as entregas. O senhor exerceu alguma função diferente da de motorista? Há cerca de um ano eu também exerci a função de manobrista e também de conferência de carga e separação dos vasilhames. Esse ano, mais ou menos, o senhor lembra que ano que era? 2013, 2014? Foi a partir de 2014. 2014. Tá. Então, constar que por cerca de um ano, a partir de 2014, quando era motorista manobrista, o encarregado determinou que o reclamante fizesse também a conferência das cargas e a separação dos vasilhames. E com que frequência que era feita essas conferências da separação de vasilhame, da carga e da separação de vasilhame? O senhor quer que eu repita a pergunta? Repete, por favor. A frequência que eram feita a carga e a separação de vasilhames, quando mais ou menos que era? Qual que era? Se era todo dia, um dia sim, um dia não? Era na chegada, na saída? Isso aí era feito sempre quando chegava, doutor. Que a conferência das cargas, isso é uma distinção. Isso daí era atribuição de quem? Do senhor ou do conferente? Era do auxiliar. Do auxiliar. Então tá. Que era uma atribuição do conferente, a separação do vasilhame e do auxiliar de remessa. Os salários do conferente e do assistente eram diferentes da de motorista? O salário do conferente era maior que o salário do motorista. Cerca de 250, mais ou menos, uns R$200 a mais, e o do auxiliar era inferior de 250. Faz constar que o salário de conferente era maior que o do motorista manobrista, cerca de 150 a R$200. E o do auxiliar era inferior em cerca de R$250. Esse conferente ele trabalhava onde? Ele trabalhava na plataforma, ele conferia quando os caminhões chegavam da rua. Constar que o conferente trabalhava na plataforma e conferia a chegada dos caminhões que vinham da rua. Eram transportados valores? O senhor transportava valores? Nós sempre trabalhamos com dinheiro, doutor. Que as equipes sempre trabalhavam recebendo numerários. De quanto eram esses valores? Numa entrega que a gente fazia, doutor, a gente chegava a receber até uns 12 mil.
da carga em dinheiro. Constar que chegou a receber até 12 mil por carga em dinheiro. Esses valores transportados eram em cheque ou dinheiro? A maior parte dos pagamentos era feito em cheque e em dinheiro, doutor. Constar que a maior parte dos pagamentos era feito em cheque e dinheiro. O senhor recebeu alguma orientação sobre como proceder em caso de assalto? Eles nunca falaram para nós de assalto, não. Nunca passou para a gente nada. Que nunca foi orientado em relação à ação de bandidos. Algum cliente já comunicou que estava faltando alguma coisa na mercadoria que lhe foi entregue? Mais ou menos cerca de uns 3 anos atrás, eu fui fazer uma entrega lá no Mercado Anjos lá. O conferente da carga lá que eu descarreguei lá, ele afirmou que estava faltando parte da mercadoria. Daí chamou e acabou me chamando de ladrão ainda, que eu tinha roubado a carga. Constar que há cerca de 3 anos atrás, o depoente foi fazer uma entrega no Mercado Anjos e o cliente afirmou que estava faltando mercadoria, tendo chamado o depoente de ladrão. Esse problema que o senhor teve com o Mercado Anjos foi comunicado à reclamada? Foi sim, eu liguei lá pro Volpato, lá que é encarregado nosso da empresa lá. Daí depois ele foi lá visitar junto com o supervisor nosso lá, o Regis. E deu razão ao cliente. Ele levou o produto que o cliente disse que estava faltando, né? Constar que o depoente telefonou para o encarregado Volpato, sendo que depois foi visitar o cliente junto com o supervisor Regis, tendo dado razão ao cliente e levado o produto que o cliente disse que estava faltando. Esse incidente, ele foi comentado na empresa posteriormente? Numa reunião lá, o Volpato acabou falando lá que para os motoristas auxiliares lá, na minha presença lá, que só que não era para fazer igual eu nas entregas. Então, constar que posteriormente Volpato comentou em uma reunião com os motoristas e auxiliares na presença do depoente para não fazer igual ao Adão, dizendo que o depoente havia ficado com a carga. O senhor lembra mais ou menos quantas pessoas participavam dessa reunião? Foi todo mundo junto lá da empresa, devia ter umas 30, mais ou menos, 40 pessoas mais ou menos na reunião lá. Constar que havia cerca de 30 a 40 pessoas presentes. Esse senhor Volpato, ele afirmou literalmente que o senhor era ladrão? Ele afirmou que eu tinha ficado com a carga, que ficou faltando lá no Mercado dos Anjos. Que Volpato falou literalmente que o reclamante tinha ficado com a carga. Nada mais. A doutora deseja fazer alguma pergunta ao reclamante, ao senhor Adão? Desejo sim, doutor. Por favor, pode formular. O senhor sempre olhando para mim. Tá bom. Senhor Adão, os horários das refeições eram marcados no cartão ponto? Os horários de refeição era feito fora da empresa. Eu acredito que eles marcavam lá no cartão ponto. Constar
que acredita que os horários de refeição feitos fora da empresa eram marcados no ponto. E havia alguma determinação da reclamada sobre o tempo que os empregados deveriam parar para o almoço? Olha, eles pediam para a gente fazer 1 hora de almoço. Mas como era muita carga, não dava tempo. Ou nós sacrificávamos um pouco do almoço, ou senão nós ia terminar muito tarde as entregas. Tá? Que a reclamada pedia que fizesse 1 hora de intervalo, mas não dava tempo por conta da quantidade de carga. E havia mais algum motorista ou manobrista? O único que era motorista e manobrista na empresa era eu. Que o depoente era o único motorista manobrista. Havia cofre no caminhão, Sr. Adão? Havia sim. Constar que havia cofre no caminhão. E qual foi a reação do reclamante na reunião em que teria sido chamado de ladrão? Eu não reagi, eu fiquei quieto. Constar que o depoente não reagiu na reunião onde houve o problema da acusação de ser ladrão. Sr. Adão, eu gostaria de saber ainda se o senhor sabe de outra situação em que os motoristas foram acusados de desviar carga na empresa? Não, nunca ouvi falar nada disso. Constar que o depoente não conhece situação de empregado que desviou carga. Por oração. O senhor pode tomar o seu lugar, Sr. Adão? Obrigado, doutor. Dona Natália, por favor, a senhora, por favor, chame o deposto do senhor Gabriel Assolar para se sentar como depoente. Gabriela Solari. Sr. Gabriel, vou lhe fazer algumas perguntas. Queria que o senhor respondesse com a maior clareza possível. No caso do reclamante, ele fazia alguma outra atividade além de ser motorista? Ele fazia o checklist antes de sair para a rota, né? Aí... E esse tempo de checklist, quanto tempo durava? Mais ou menos? cerca de 5 minutos. Então, por favor, constar que quando era motorista, o reclamante fazia o checklist da carga antes de sair para a rota, levando cerca de 5 minutos. E antes dele sair, ele fazia a conferência dessa carga? Ele não Reclamante? fazia conferência da carga. Que o reclamante não fazia a conferência da carga. E o senhor sabe me dizer qual que era o horário de chegada do reclamante? 7 horas. Chegava às 7 horas. Que o reclamante chegava na empresa da reclamada às 7 horas. O senhor sabe me dizer se havia o fornecimento de café para os empregados e se eles poderiam chegar antes? Sim. O café era servido às 6h30 e eles poderiam chegar antes para eles se servir lá nesse café, né? Tá. Constar que a reclamada fornece café da manhã a partir das 6h30 e os empregados podem chegar antes para tomar o café. E nesse caso, existia alguma orientação no caso do tempo do almoço? Lá na empresa a nossa orientação é que faça pelo menos 1 hora de almoço. 1 hora de intervalo. Tá. Que a orientação da reclamada é que se faça pelo menos 1 hora de almoço.
E esses intervalos, eles eram pré-assinados em cartão? São todos pré-assinados no cartão. Então, que os intervalos são pré-assinados no cartão. Essas cargas que eles transportavam, permitiam que se fazia a hora de almoço? Sim, era tudo planejado para que desse certo para que eles façam 1 hora de almoço. 1 hora de almoço. Tá. Constar que as cargas são planejadas para que o empregado faça o intervalo de 1 hora de almoço. Eram transportados valores juntos com as cargas? Sim, 20% das cargas eram recebidas em dinheiro, né? Aí esse dinheiro ficava colocado dentro de um cofre lá dentro do caminhão. E esse valor médio? Uns 10 mil reais. 10 mil reais. reais. Tá. Então constar que cerca de 20% da carga era paga em dinheiro e colocado no cofre que havia no caminhão. E o valor médio das cargas era em torno de 10 mil reais. O reclamante alguma vez sofreu assalto ou tentativa de assalto? Nem assalto nem uma tentativa. Tá. Porque o reclamante não sofreu assalto nem tentativa. O senhor a senhora tem alguma pergunta, doutora? Não? A senhora tem alguma pergunta? Recarregativa de uma testemunha. Tá. O senhor pode retornar ao seu lugar? Doutora, a senhora quer ouvir alguma testemunha? Tem sim, doutor, tem uma testemunha para ser ouvida. A senhora também? doutora? Também recarregativa de uma testemunha, silêncio. Qual que é o nome da sua testemunha? Sebastiana da Silva, excelência. Dona Natália, por favor, peça para a dona Sebastiana da Silva entrar. Senhora Sebastiana da Silva, comparecer à sala de audiência. Boa tarde, senhora. Como é que é o seu nome completo, por favor? Sebastiana da Silva. A senhora, por favor, já poderia me arrumar um documento com foto? A senhora é parente da reclamante? Não, A senhora tem algum interesse na causa, ou é amigo ou inimigo de alguma das partes? também não. Eu declaro que a senhora está sob o compromisso legal de dizer a verdade e, caso minta, poderá ser processada por falso testemunho. Sim, senhor doutor. Vou lhe fazer algumas perguntas. Durante quanto tempo a senhora trabalhou para a reclamada? Eu trabalhei de setembro de 2007 até fevereiro de 2015. Faz contar, dona Natália, que a depoente trabalhou para a reclamada de setembro de 2007 a fevereiro de 2015. Quais as funções que a senhora desempenhou na empresa? Olha, doutor, eu era auxiliar de motorista, mas de março de 2011 eu passei a ser motorista. A constar que, sendo que desde março de 2011 trabalhou como motorista e anteriormente trabalhou como auxiliar de motorista. A senhora sabe me dizer que quando a reclamante passou a exercer as funções de motorista manobrista? Ah, o seu Adão, mais ou menos entre 2013 e 2014, ele era motorista manobrista. Constar que aproximadamente entre 2013 e 2014, o reclamante passou a trabalhar como motorista manobrista. A
A senhora sabe me dizer se havia mais algum motorista manobrista na empresa? Não, doutor, ele era o único. Constar que era o único que ocupava essa função. A senhora sabe me dizer se era atribuição dos motoristas receberem valores dos clientes? Sim, era assim. A gente recebia os pagamentos e colocava no cofre do veículo. Constar que era atribuição do motorista receber pagamento dos clientes e colocar no cofre que havia no veículo. A senhora sabe me dizer qual que era o valor médio que era transportado? Mais ou menos de 10 a 12 mil reais. Que o valor médio transportado pelo reclamante era em torno de 10 a 12 mil reais. A senhora sabe me dizer a respeito de algum problema envolvendo o reclamante e uma entrega feita no Mercado Anjos? Doutor, eu ouvi sim comentários de um auxiliar dele de que tinha dado problema com essa mercadoria aí do Mercado dos Anjos, do Jardim Ana Rosa. Parece que é isso, doutor. Ouvi sim. Faço constar que o depoente ouviu comentários do auxiliar do reclamante que havia dado problema com a carga do Mercado Anjos do Jardim Ana Rosa. A senhora sabe me dizer que comentários que foram esses a respeito do ocorrido? Doutor, o dono do mercado chamou ele, o auxiliar, de ladrão. Que o dono do mercado teria chamado o reclamante e seu auxiliar de ladrão. E a respeito desses comentários em reuniões dentro da empresa, a senhora ficou sabendo de alguma coisa? Doutor, o Regis e o Volpato comentaram numa reunião lá que tinha que prestar mais atenção na mercadoria para que não acontecesse isso de novo. Faz constar que posteriormente o senhor Volpato e Regis comentaram em reunião que deveriam prestar atenção na carga para que não acontecesse o mesmo problema. A senhora sabe dizer se o reclamante foi acusado de ter desviado a carga nessa reunião? Eu tive a sensação de que eles estavam falando que a gente roubava a carga dos clientes, sim. Que a sensação do depoente na reunião estavam dizendo que os motoristas estavam roubando o cliente. A senhora sabe me dizer em que horário que a senhora chegava ao trabalho e o reclamante, o senhor Adão, que hora que vocês chegavam ao trabalho? Tanto eu quanto o seu Adão, a gente chegava às 6h30, doutor. Que tanto o depoente quanto o reclamante chegavam para trabalhar às 6h30. Era servido café aos funcionários? Sim. Sim. Qual era o procedimento dos motoristas antes de sair com a carga? Doutor, a gente fazia conferência de todas as notas, checava os caminhões antes de sair para a rota. Que separavam as notas e faziam um checklist do veículo e saíam com a carga. Havia alguma orientação da empresa sobre o horário que podia passar o ponto? A gente só podia passar o ponto a partir das 6h50. Que a orientação da reclamada
é que só poderiam passar o ponto a partir das 6h50. Qual era o tempo de intervalo para a refeição? Eu fazia a minha refeição, doutor, entre 15 e 20 minutos. O depoente afirma que fazia de 15 a 20 minutos de intervalo para a refeição. Havia alguma orientação da reclamada sobre esse intervalo? Tinha sim, doutor, ela falava que tinha que ser de 1 hora o intervalo. Que a orientação da reclamada era que o intervalo deveria ser de 1 hora. E esse intervalo, havia algum controle? A gente punha para rodar o controle pelo celular, doutor, mas a gente nunca cumpria. Eu não cumpria esse horário de 1 hora, senão não dava tempo de entregar toda a carga. Constar que dava entrada e saída através do telefone celular. Esse procedimento de deixar o intervalo rodando no celular, mas continuar trabalhando, era comum entre os motoristas? A maioria deles fazia isso também. Que era comum o procedimento. No caso do motorista manobrista, ele precisava fazer a conferência dos veículos quando chegava? Fazia, doutor. A gente conferia todos os veículos quando chegavam no final da rota. Que o motorista manobrista fazia conferência de todos os veículos que chegavam na rota final do dia. A senhora sabe me dizer se alguma vez já participou de algum treinamento contra assalto? Não, doutor, não tive treinamento nenhum, não. Que a reclamada e a depoente nunca tiveram treinamento de segurança contra assalto. A senhora sabe dizer mais ou menos quantas pessoas que haviam na reunião onde foi comentado o ocorrido sobre o desvio da carga? Doutor, tinha uns 40 pessoas nessa reunião. Que na reunião mencionada havia cerca de 40 pessoas. A doutora tem alguma pergunta a fazer? Sim, excelência. Na questão dos pagamentos, como que eram realizados esses pagamentos? Se eram em cheque, se eram em dinheiro? Então, os pagamentos que a senhora recebia eram em cheque ou em dinheiro? A maioria era tudo em dinheiro. E a duração... Que faz constar que os valores eram pagos preponderantemente em dinheiro. Pode continuar, doutora. Em relação à duração do café, quanto tempo mais ou menos demorava o café? Quanto tempo mais ou menos demorava o café? Doutor, o café era opcional, mas a gente levava 5 minutinhos. Constar que o café demandava cerca de 5 minutos e era opcional. Em relação às entregas, quantas entregas eram feitas por dia e mais ou menos quanto tempo que demorava cada uma delas? Das entregas que eram feitas pela empresa, quantas eram feitas por dia e qual é o prazo médio que demorava para fazer essas entregas? Doutor, olha, era mais ou menos de 30 a 35 entregas e variava o tempo, dependendo da carga, de 10 a 35 minutos, 30 minutos. Constar que o depoente fazia de 30 a 35 entregas por dia, demandando de 10 a 30 minutos em cada uma. Em relação a essa quantidade de entregas, todos os motoristas faziam essa mesma quantidade de entregas? Todos os motoristas faziam essa mesma quantidade de entregas? Era aproximadamente o mesmo número de entregas, sim, doutor. Constar que o número de entregas dos demais motoristas era aproximadamente o mesmo.
E a rota e o horário dessas entregas, como era definido isso daí? Como era definida a hora e o horário das entregas? Já tinha no celular, doutor, já era tudo pré-estabelecido, o horário e a rota também. Constar que cada motorista contava com a rota pré-estabelecida no telefone celular, sendo que ali constava o horário pré-estabelecido para cada entrega. E os horários? Os horários eram sempre cumpridos? Os horários eram sempre cumpridos? Não, doutor, na maioria das vezes a gente não conseguia cumprir horário não, ficava sempre para trás. Que o depoente não conseguia acompanhar o horário, estando sempre atrás. E o que era feito nessa falta de tempo para cumprir o horário? O que era feito? O que era feito em caso de falta de tempo para cumprir os horários? Geralmente o supervisor já ligava e falava para a gente retornar. E se não constar que se não desse tempo de determinar a rota, o supervisor ligava determinando que retornasse. Sem mais, A sem mais. senhora tem uma pergunta? Não. A senhora, muito obrigado por colaborar. Agora a senhora pode Dá licença. se sentar. Qual o nome da sua testemunha, doutora? Senhora Giovana Schmidt. Por favor, dona Natália, peça para a dona Giovana se sentar. Giovana Schmidt, comparecer à sala de audiência. Só poderia me falar seu nome completo? Giovana Schmidt. A senhora tem algum documento com foto? A senhora é parente da reclamante, do reclamante, do senhor Adão? Não. A senhora tem algum interesse na causa, ou é amigo ou inimigo de alguma das partes? Não. Nesse momento eu declaro que a senhora está sob o compromisso de dizer a verdade e, caso minta, poderá ser processada por falso testemunho. Vou lhe fazer algumas perguntas relativas ao caso. Desde quando a senhora trabalha para a reclamada? Desde maio de 2010. Constar que a depoente trabalha para a reclamada desde maio de 2010. Quais as funções que a senhora desempenhava na empresa? Ou desempenha? Eu sou supervisora. Constar que exerce a função de supervisora. A senhora sabe me dizer quando o reclamante passou a exercer as funções de motorista manobrista? Foi aproximadamente em fevereiro de 2014. Constar que aproximadamente em fevereiro de 2014 o reclamante passou a trabalhar como motorista manobrista. Era atribuição, a senhora sabe me dizer se era atribuição dos motoristas receberem valores dos clientes? Sim, era atribuição do motorista receber o pagamento dos clientes e colocar no cofre que havia dentro do veículo. E a senhora sabe me dizer qual que era o valor médio desses valores? Era um valor médio de R$10 mil. Constar que era atribuição do motorista receber pagamento dos clientes e colocar no cofre que havia no veículo, sendo que o valor médio transportado era em torno de R$10 mil. No caso da empresa, a senhora sabe dizer se ela oferecia café aos empregados, se eles poderiam chegar antes do início do trabalho para tomar o café e a partir de qual momento que eles poderiam passar o cartão? Sim,
empregados antes do início da jornada de trabalho. Aí era a opção dos empregados fazer uso ou não. Aí eles chegavam em torno de 6h45 da manhã e já podia passar o ponto a partir das 6h50. Constar que era oferecido café e que a reclamante chegava na empresa por volta das 6h45 e os funcionários já poderiam passar o ponto a partir das 6h50. A senhora tem conhecimento do problema ocorrido em uma entrega feita pela reclamante no Mercado Anjos? Sim, eu soube que teve um problema com a carga do Mercado Anjos do Jardim Ana Rosa, uma entrega que o seu Adão fez. Oportunidade em que o dono do supermercado teria chamado o seu Adão e o auxiliar dele de ladrões. Constar em ata que sabe que houve problemas com a carga do Mercado Anjos do Jardim Ana Rosa em uma entrega realizada pelo reclamante, oportunidade em que o dono do mercado teria chamado o senhor Adão e seu auxiliar de ladrão. A senhora sabe me dizer se houve algum comentário em reuniões sobre isso? Posteriormente, o gerente, o Sr. Volpato, realizou uma reunião e pediu aos motoristas a máxima atenção na conferência e entrega das cargas. Constar que posteriormente o gerente Volpato realizou uma reunião que pediu aos motoristas a máxima atenção na conferência e entrega das cargas. A senhora sabe dizer se o reclamante foi acusado de ter desviado a carga nessa reunião? Não, durante a reunião não houve qualquer acusação de que o seu Adão teria desviado alguma carga. Que não houve na reunião qualquer acusação de que o reclamante teria desviado alguma carga. A senhora sabe me dizer quais foram as recomendações feitas nessa reunião? A reunião serviu para reforçar a necessidade de cuidado, na conferência e entrega das mercadorias. Constar que a reunião serviu para reforçar a necessidade de cuidado na conferência e entrega das mercadorias aos clientes. A senhora sabe me dizer se o reclamante foi mencionado especificamente nessa reunião? Não, o caso do seu Adão e do Mercado Anjos não foi apresentado nem discutido de forma específica na reunião. Constar que o caso do reclamante e do Mercado Anjos não foi apresentado nem discutido de forma específica na reunião. A senhora sabe me dizer se é possível que erros de conferência possam gerar a falta de produtos alegados pelo mercado? Problemas na conferência podem gerar a entrega dos produtos a mais ou a menos para os clientes. Faço constar que problemas na conferência podem gerar entrega de produtos a mais ou a menos para os clientes. A senhora sabe dizer se esse erro ocorreu no caso da reclamante, no caso do senhor Adão? Não, eu não sei dizer se ocorreu essa situação entre o seu Adão e o Mercado Anjos. Constar que não sabe dizer se esse problema ocorreu na situação havida entre o reclamante e o Mercado Anjos. A senhora sabe dizer qual que é o procedimento dos motoristas antes de sair com a carga? Antes de sair, os motoristas devem conferir as notas e fazer o checklist do caminhão.
Constar que antes de sair, o motorista deve conferir as notas e fazer o checklist do caminhão. A senhora sabe me dizer qual que era o tempo que os motoristas tinham para o intervalo das refeições? Concedido 1 hora para o intervalo de almoço. Constar que a reclamada concedia um intervalo de 1 hora para o almoço. A senhora tem conhecimento se os motoristas deixavam o intervalo rodando no celular, mas continuavam trabalhando? Então, o controle do tempo de almoço é feito pelo celular. Acredito que era respeitado, pois caso contrário, o empregado estaria passando uma informação errada para a empresa. Constar que a depoente acredita que o tempo era respeitado, pois caso contrário, o empregado estaria passando uma informação errada para a empresa. A senhora sabe me dizer se o motorista ou manobrista precisava fazer a conferência dos veículos que chegavam? Sim, o motorista manobrista ele fazia a conferência de todos os veículos que chegavam da rota no final do dia. Constar que o motorista manobrista fazia conferência de todos os veículos que chegavam da rota no final do dia. A senhora sabe me dizer se a empresa alguma vez ofereceu algum treinamento contra assalto? Não foi oferecido treinamento pessoal de segurança contra assalto, mas foi mostrado um vídeo sobre o assunto aos empregados. É constar que a reclamada não deu treinamento pessoal de segurança contra assalto, mas foi mostrado um vídeo sobre o assunto aos empregados. A doutora tem alguma pergunta? Sem pergunta, excelência. Doutora, tem Eu alguma gostaria de pergunta? fazer algumas perguntas, excelentíssimo. Pode se reportar. Eu gostaria de saber da senhora Giovana se os pagamentos eram feitos em cheque ou em dinheiro. A senhora sabe dizer se os pagamentos recebidos eram em cheque ou em dinheiro? Os pagamentos eram tanto em cheque como em dinheiro. Faço contar que os pagamentos eram tanto em cheque como em dinheiro. Quanto ao café, quanto tempo demorava? Quanto tempo se demorava para o café? Os empregados que optavam pelo café demoravam entre 5 e 10 minutos. Constar que os empregados que optavam pelo café demoravam entre 5 e 10 minutos para tomá-lo. Quantas entregas o reclamante fazia por dia e qual o tempo que demorava cada uma delas? O senhor sabe me dizer mais ou menos quantas entregas eram feitas por dia e qual o tempo médio gasto por cada um? Fazia no máximo 20 entregas por dia, demandando de 15 a 30 minutos em cada uma, a depender do pedido do cliente. Faço constar que a reclamante fazia no máximo 20 entregas por dia, demandando de 15 a 30 minutos em cada uma, a depender do pedido do cliente. E como era definida a rota e o horário das entregas? Como era definida a rota e o horário das entregas? Cada motorista já contava com a rota pré-estabelecida no telefone celular, sendo que ali já constava o horário pré-estabelecido para cada entrega. Constar que cada motorista contava com a rota pré-estabelecida no telefone celular, sendo que ali constava um horário pré-estabelecido para cada entrega. E esses horários eram cumpridos? Esses horários eram cumpridos? Em geral, as rotas e os horários eram cumpridos pelos motoristas da empresa. Constar que, em geral, as rotas e horários eram cumpridos pelos motoristas da empresa. E o que era feito em caso de falta de tempo para cumprir esses horários?
O que era feito em caso de falta de tempo para cumprir os horários. Se o motorista comunicasse a falta de tempo para terminar a rota, o supervisor ligava, determinando o seu retorno à empresa ou estipulava uma reprogramação das entregas. Constar que se o motorista comunicasse falta de tempo para terminar a rota, o supervisor ligava, determinando o seu retorno à empresa ou estipulava uma reprogramação das entregas. Uma última pergunta: quantas pessoas haviam na reunião onde foi comentado o ocorrido sobre o desvio de carga envolvendo o reclamante? Você sabe dizer quantas pessoas haviam nessa reunião? Havia entre 30 e 40 pessoas na reunião com o gerente Volpato. Constar que haviam entre 30 e 40 pessoas na reunião com o gerente Volpato. Só tem mais perguntas? Minhas perguntas. A senhora está dispensada? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por fazer um favor. Os doutores desejam produzir mais alguma prova? Não, excelência. E sobre as razões finais? Iniciemos, doutor. Emissível, doutor? As partes não têm mais nenhuma proposta para acordo final? Não sendo assim, eu vou designar o julgamento para o dia 26 de junho, às 17h20. As testemunhas estão dispensadas. E eu declaro encerrada essa audiência. Doutores, passaram bem? Obrigada, doutora. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Até mais. Tá pegando isso daqui? Tá, tudinho. Não, tira esse bem. E é o Tá quê? aberto esse armário aqui? Nós coloquemos? Vamos dando continuidade. Vamos levantar achando os prepostos das 14 horas. Gabriel. Vamos lá, gente. Ding dong, ding dong, ding. Don't ever fall. It goes in bunches. I've got my hunches. It's the best, beats the rest. Cellular, modular, interactive, modular. Ring, 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 ring. Banana phone. Ping pong, ping pong, ping pong, ping. Banana phone. It's no baloney. It ain't a phony. My cellular, bananular phone. Don't need quarters, don't need dimes. Call a friend of mine. Don't need coach. Não.